Hoje, nessa primeira aula, eu quero apresentar para você o fim para o começo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com o processo das coisas e com o funcionamento que a gente se esquece do sentido que a gente dá, do significado que a gente dá para as coisas. Seja para um negócio, seja para a família, seja para relacionamentos, ambientes, pessoas, networks e tudo aquilo que está em volta de você. Então, quando você começa a leitura de um livro, você vê a dedicatória dele. E essa dedicatória que tem bem no início do livro, geralmente é pelo processo, tempo e tudo aquilo que pessoas fizeram para que aquilo fosse escrito ou para que a história de quem escreveu aquele livro tivesse sentido, tivesse significado. O problema é que muitas vezes a gente esquece desse processo no meio das dores, dos problemas, das dificuldades. A gente acaba se perdendo como empresário, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa. Por quê? Porque muitas vezes o nosso olhar está nas métricas, nos números, nos resultados, no tempo. Quantas vezes a gente negocia o tempo, perde valor e deixa as coisas caminharem para um lugar onde a gente nem tem ideia. Só depois que a gente vai ter o entendimento de como que foi ou do que aconteceu e vira a história de um livro, vira a história de um processo de superação, vira a história de evolução que você muitas vezes pode ter vivido no teu negócio, que você muitas vezes pode ter vivido na tua vida. Você começou por um motivo, mas hoje, qual é o motivo que faz com que você continue? E hoje eu quero te provocar justamente a entrar nessa jornada de coração aberto, com a sua mente e o seu entendimento pronto, não só para receber um conhecimento, mas para estar disposto, se permitindo a entrar um pouco mais profundamente dentro de você, na sua identidade, na sua essência, transformando a sua capacidade e a sua habilidade a partir daquilo que você é. Quantas vezes a gente negocia esse princípio? Quem nós somos, ou o que nós de fato queremos realizar, o que nós queremos fazer. Muitos negócios nascem no meio de problemas, no meio do caos, no meio da dificuldade. Por quê? Porque precisa de um movimento diferente, precisa de um recurso maior, precisa de uma situação para que ela seja vencida. Às vezes da infância, às vezes do processo de crescimento, vendo histórias de outras pessoas. Mas hoje você dedica a sua história ao quê? Você dedica todo o processo de crescimento seu e a tua evolução ao quê? Qual é o sentido que te move hoje? Qual é o sentido que faz você caminhar, crescer, evoluir, querer cada vez mais? Porque vai chegar um momento que você olha para os teus recursos e você alcançou o que você gostaria. Você olha para a sua estrutura e você alcançou o que lá atrás você buscava. Mas e daqui para frente agora? Nós vamos falar muito de propósito, nós vamos falar muito de objetivos e não é de uma ativação só de energia, de colocar a tua frequência lá em cima. Não, não é essa motivação, é disciplina. É de olhar para dentro e buscar os verdadeiros motivos, o verdadeiro porquê e muita coisa que nós vamos falar dentro desse projeto, dentro desse movimento, dentro dessa situação chamada vida. E a jornada do empreendedor imparável, ela veio para te trazer isso, para os seus negócios, para você e através de você. É exatamente isso que a gente vai abordar aqui. Estratégias, técnicas, metodologias que fazem com que você não somente tenha conhecimento e embasamento sobre aquilo que você vai fazer e sobre tudo que você vai atingir, mas também que você tenha práticas. Por quê? A informação sem a experiência, ela fica apenas no conhecimento, apenas na parte informativa, ou seja, você sem ação e sem execução, você tem apenas um tipo de conhecimento. Agora, nós vamos colocar você em experiências que você vai se permitir. E você pode muito bem não acreditar em nada do que eu estou dizendo. Teste tudo aquilo que eu vou dizer para você, tudo que eu vou ensinar para você, coloque em prática. E depois você vai dar o feedback em cada um dos materiais que vão estar disponíveis para você aqui em cada uma dessas aulas. E a estratégia mais importante é a sua permissão. Porque se você não se permitir, se você não se colocar à disposição, se você não se comprometer com você dentro desse processo,
o melhor mentor, os melhores consultores, as melhores estruturas e os melhores especialistas. Eles não vão poder fazer por você aquilo que só você pode fazer. Então, ganhe tempo, velocidade, acelere seus resultados e entre em um processo de crescimento onde você goste de estar presente em cada rotina, em cada situação, em cada momento. Então, agora a gente vai passar para a nossa próxima aula, mas eu quero que você já se desperte, porque a gente vai descobrir algo muito importante sobre a sua identidade. E junto com você, eu não quero somente falar sobre identidade, eu quero falar sobre essência, eu quero falar sobre aquilo que realmente faz sentido. E para que isso aconteça, você precisa entender quais são os padrões, quais são os funcionamentos, o que diferencia, porque muitas vezes quando a gente fala da diferença de pessoas, quando a gente fala da diferença de ação das pessoas, a gente até entende e a gente até respeita muitas coisas, mas quando você tem o entendimento e a informação do porquê elas funcionam diferente, do porquê elas pensam diferente, do porquê elas se comportam diferente, fica mais leve até para você em relação a networks, em relação ao teu ambiente, com o seu time, com as pessoas que você se relaciona, porque em todos os momentos, em todos os lugares, pessoas estão se relacionando com pessoas. E essa é a parte mais importante desse entendimento, que gera leveza, gera eficácia e gera ação correspondente àquilo que você busca e àquilo que você também deseja passar. Te vejo lá.